Estamos nostálgicas aqui, falando de você, o quanto você faz falta. E estamos muito felizes também de você estar aí à frente desse projeto e nessa universidade também renomada. Obrigada mais uma vez, de participar conosco aqui. Você sempre presente, embora já tenha saído há bastante tempo aqui da UESO, agora o UERJ, está sempre conosco. Rosana, seja bem-vinda e fique à vontade. Estamos ansiosos aqui para ouvir o seu recado no nosso Café Consciência. Obrigada. A gente ainda está num período de chuvas aqui, voltando para um período de chuvas, então hoje algumas cidades de novo tiveram que ser evacuadas, claro que não da mesma forma que a gente teve no início de maio. Então, para localizar vocês, eu coloquei um mapa aqui, que é Porto Alegre. Porto Alegre é onde nós temos a sede da URGS, o principal campus. E o campus Litoral Norte, que é onde eu trabalho, fica aqui no litoral, entre as cidades de Imbé e Tramandaí. Nós temos dois centros, Imbé e Tramandaí. Então, são cidades próximas, cerca de mais ou menos 1h30, mas o grosso das cidades que foram mais atingidas foi nessa região aqui. Então, a região do litoral não foi diretamente atingida com enchentes. O que aconteceu é que o litoral ele passou a ser um refúgio climático das pessoas. Porque aqui acontece de muitas pessoas ou terem casa de veraneio ou veranearem durante as férias no litoral. Então, as pessoas que tiveram que sair das suas casas e que tinham condições, lógico, elas foram em massa para o litoral. O litoral também abriu muitos abrigos. Então, a gente ficou também servindo de ponto de apoio para os abrigos aqui do litoral norte, que ainda, alguns deles ainda estão abertos. Então, eu coloquei aqui as notícias, porque imagino que vocês devam acompanhar também, vamos dizer, disputando os primeiros lugares, em desastres naturais no Brasil. Tanto o Rio Grande do Sul quanto o Rio de Janeiro, eles são entre os estados que têm sido mais atingidos por conta desses desastres naturais. E a gente sabe, que esses desastres, apesar de serem naturais, eles, de fato, eles têm a mão humana ali contribuindo para que possam ocorrer, ou pelo menos piorando o que já existe. Eu trouxe aqui uma reportagem que é de um jornal da URGS, eu não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, se alguém recebeu essa reportagem, mas essa reportagem ela é de 2021, uma jornalista da URGS, e ela entrevistava diversos profissionais e cientistas do clima, e eles falavam o que aconteceria no futuro do Rio Grande do Sul, que acabou vindo antes das previsões. Então, falavam que já existia uma ameaça global que prometia dizimar a humanidade, mas não era um vírus mortal, como aconteceu na época da pandemia, que foi a época dessa reportagem, que era vista apenas como uma verdade inconveniente, mas a mudança climática já começou a destruir a realidade que nós conhecemos, só que vai piorar. Então, no Rio Grande do Sul, o cenário que nós podemos esperar eram ondas de calor seguidas por perdas agrícolas, ciclones, vendavais, enxurradas, aumento das temperaturas, das doenças tropicais, até a chegada da fome e do colapso econômico. Podemos ver dias de migração e de conflitos climáticos e tudo pontuado pela injustiça da desigualdade social, de gênero e racial. Então, nós caminhamos por um ciclo em que dias de falta d'água serão intercalados com dias em que a água desce das cidades como um dilúvio. Foi exatamente o que nós vimos, talvez mais rápido do que a gente imaginava. E eu trouxe também a questão da saúde, porque como estamos no evento de saúde única, foca também aqui em saúde, e também em saúde humana. Então, uma das previsões era que com essas mudanças climáticas, muitas doenças piorariam, e de fato tem muitos estudos na literatura que mostram o quanto a saúde humana e animal é prejudicada quando a gente tem mudanças climáticas com secas prolongadas ou com enxurradas e enchentes. Então, uma das questões era, essas mudanças climáticas propiciarem um clima ideal para a proliferação do Aedes aegypti. E aqui eles já falavam, que então o mosquito mais famoso do Brasil, ele ia se sentir em casa e que o número de casos de dengue provavelmente aumentaria. Então, nesse ano, no início desse ano, a gente teve o recorde de casos de dengue aqui no Rio Grande do Sul. Então, todas as previsões, que na verdade são previsões feitas
pela ciência, elas infelizmente, elas estão se concretizando e inclusive de forma mais acelerada do que a gente previa. Não sei se vocês chegaram também a conhecer o relatório Brasil 2040, que ele foi encomendado há vários anos, né, e depois acabou sendo arquivado, mas ele já previu um cenário, que esse seria um cenário o menos assombroso e esse o mais assombroso de mudanças climáticas no Brasil. E falava então que secas violentas impedirão o parque hidrelétrico de gerar energia para atender a população. A elevação do nível do mar deixará exposto a alto risco de destruição um patrimônio imobiliário de até 124 bilhões apenas na cidade do Rio de Janeiro. Então essa é uma previsão que nós temos e que espero eu que pelo menos todos esses eventos climáticos mais intensos que têm acontecido, eles sirvam para que as previsões científicas, né, o trabalho dos cientistas do clima e de todos que trabalham com saúde única sejam levados mais a sério. E aí eu trouxe também algumas das ações que a gente tem feito, como o tema do evento é a saúde única. Nós também temos alguns projetos aqui na área de saúde única. Dentre esses projetos, um deles é a Remediar, que é uma rede de medicamentos, ambiente e resistência antimicrobiana. A gente já tinha previsto para começar as ações dela no Rio Grande do Sul em maio, só que a gente não sabia o que ia acontecer em maio no Rio Grande do Sul, então inicialmente a gente começou começamos as ações, mas a gente precisou mudar totalmente o foco, para que o foco fosse o momento que a gente estava enfrentando. Então, que foco a gente deu? Então, no início a gente começou ali falando, tentando explicar um pouco sobre o que estava acontecendo, né, de onde decorreram todo esse momento climático que a gente viveu, e falando dos efeitos disso para a saúde. Então, tentar, né, ajudar, orientar a população o que fazer, quem teve contato com água de enchente, o que faz com alimentos, o que faz em relação à vacinação, saúde, o que faz em relação aos medicamentos. Nós temos bolsistas que eles estão trabalhando na farmácia municipal, aqui no litoral, ajudando na triagem de medicamentos que são doados e também produzindo vídeos. Esses vídeos aqui, por exemplo, eles ficam rodando na sala de espera da farmácia municipal, ajudando a orientar a população, né, sobre o que fazer para quem teve contato com água de enchente, para quem daqui a um pouco vai voltar para a sua casa e a casa está, né, toda atingida, vai ter que fazer todo aquele processo de limpeza. Então, a gente tem atuado dessa forma. No centro que eu trabalho, aqui na URGS, é um centro bem voltado para a biologia, então muitos dos meus colegas, eles são biólogos ou são biólogos marinhos, são pessoas da geociência, então a gente tem tentado trabalhar de uma forma bem colaborativa para que a gente consiga juntar as nossas expertises e avaliar como que a gente pode ajudar a população, seja, né, com ações de extensão, por exemplo, ou de pesquisa, nesse evento climático extremo que ninguém tinha planejado para acontecer de uma forma tão rápida. E eu vou falar um pouquinho para vocês também como está a situação da universidade. Então, hoje, nós ainda não retornamos às aulas na URGS. A URGS ainda está com um calendário suspenso. A previsão é que a gente retorne no dia 1º de julho, porque foram muitas pessoas atingidas e até uma parte da universidade em Porto Alegre foi diretamente atingida e alagada. Então, no início, a URGS tentou se mobilizar fazendo questionários para que a comunidade acadêmica falasse, né, como é que estava a situação de cada um. A gente teve muita dificuldade porque os questionários não conseguiram atingir a maior parte das pessoas. Então, de cerca de 22 mil alunos de graduação, só 3 mil responderam esses questionários no início. E o que nós vimos é que dos que responderam, a maioria foi afetada. Né? Então, esse percentual aqui de alunos afetados corresponde a cerca de 10% dos alunos da URGS, mas claro, né, temos sempre em mente que quem respondeu foi uma minoria, inclusive porque muitas das pessoas que estavam afetadas no início não estavam conseguindo responder. Dentre os servidores da universidade, a gente tem aqui cerca de 13% deles que tiveram as suas residências afetadas de alguma forma e precisaram sair. Alguns outros servidores de outras regiões que estavam abrigando pessoas na casa, então eu não tive minha casa afetada, mas pessoas que estão na minha casa ou sem acesso à água e à energia elétrica, e com limitação de transporte também. Então, nós, no Parenting Science, nós no início fizemos uma campanha de arrecadação, em que os fundos que nós conseguimos, a gente
usou para poder auxiliar pessoas que estavam abrigadas, né? Então, a Fernanda, que é a nossa coordenadora do Parenting Science, depois eu vou apresentá-la aqui, ela está em Porto Alegre, ela estava em contato direto com coordenadores de vários abrigos, e a gente ia repassando a verba arrecadada para esses abrigos conforme a demanda. Então, nós focamos principalmente no atendimento materno-infantil, e as demandas eram múltiplas, desde fraldas, medicamentos, fórmulas especiais para bebês que não tinham como se alimentar. Então, foram múltiplas demandas no início. E depois que esses abrigos, a grande parte deles, eles foram fechados, nós, então, optamos por fazer um fundo, né, que é esse que vocês estão vendo ali, o código, né, o QR Code que está circulando aí. Deixa eu ocultar aqui, que está aparecendo aí em cima da chave. E nesse fundo PIX, nós estamos, então, agora com o projeto de auxiliar as estudantes que são mães e que foram atingidas pela enchente. E por que a gente está focando nas estudantes que são mães? Então, eu vou falar agora um pouco do movimento Parenting Science, o que é esse movimento e por que a gente foca em mães, pais e também, né, de forma geral, em mulheres na ciência. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, né, que vocês pensassem, assim, não sei como é que está o público ali, mas que vocês olhassem, não necessariamente só no público que está ao redor de vocês, mas no público principalmente quando vocês pensam em grandes e altas posições no meio acadêmico, se a ciência ela é diversa. Então, no início, quando eu comecei a minha carreira acadêmica, na faculdade, no mestrado, e eu ouvi falar sobre esses movimentos de mulheres na ciência que eram mais comuns fora do Brasil. No Brasil a gente não tinha tanto. Eu pensava assim, mas por que, né, essa questão de mulheres na ciência? Porque no laboratório onde eu trabalhava, na minha faculdade, a maioria eram mulheres. Então eu achava que não precisava, né, batalhar por mais mulheres na ciência. Mas aos poucos eu fui percebendo, então, o quanto isso é desigual. Porque se nós vemos mais mulheres na ciência, na graduação, no Brasil a gente ainda tem no mestrado, no doutorado, mais mulheres na ciência. Quando a gente vai para os postos mais altos, a gente vê cada vez menos mulheres. Então, por exemplo, ministro de Ciência e Tecnologia, presidente de sociedades brasileiras, né, de ciência, a gente está vendo só agora. E se a gente pegar o prêmio Nobel, então a gente vê que os laureados com o Nobel de Química, Medicina e de Literatura de 1962, e todos eles têm a mesma cara. Quando a gente olha para o prêmio aqui de 2021, e nesses últimos anos também não teve muita diferença, a gente tem em alguns anos uma ou outra mulher aqui, mas a gente vê que eles têm a mesma cara, né? Então a ciência, de fato, ela não é muito diversa, né? As nossas bases históricas mostram isso, desde Aristóteles, que falava, então, que mulheres elas eram fetos masculinos defeituosos e incompletos, e que a mulher era como se fosse um receptáculo para gerar os fetos, e o homem que dava essa faísca que gerava a vida. Então, foi se formando, inclusive dentro da ciência, uma ideia de inferioridade biológica da mulher. De vez em quando eu escrevo um pouco sobre isso, eu gosto de voltar para essas questões históricas, porque elas formaram a base de como a ciência ocorre atualmente. É por isso que a gente ainda precisa passar por tanta coisa e mudar tanta coisa dentro do próprio meio acadêmico. Se a gente for olhar muito mais recentemente, então os cientistas lá em 1800 até 1900, eles falavam e justificavam de diversas formas, né? Formas que eram justificadas pela ciência. Que as mulheres elas eram, em média, um pouco menos inteligentes do que os homens. Uma diferença que a gente não devia exagerar, mas que era real. Então, eles falavam de cérebro relativamente pequeno da mulher, e em parte era por conta da inferioridade física da mulher, mas também em parte pela inferioridade intelectual. Então, a gente vê, né, como o gênero, né, o sexo da mulher, ele era colocado em segundo plano em relação a, né, essa superioridade masculina, e a gente também via, então, uma superioridade racial. Então, falavam que nas raças mais inteligentes tinha um grande número de mulheres cujas dimensões do cérebro se aproximavam mais dos gorilas do que a dos cérebros masculinos mais desenvolvidos. Então, os psicólogos que estudavam a inteligência das mulheres, inclusive, né, poetas e romancistas, reconhecem que elas representam as formas mais inferiores de evolução humana, e que mulheres são mais próximas de crianças e de selvagens
do que dos homens adultos e civilizados. Então, isso foi o que reinou por muitos séculos e décadas na ciência. Claro que hoje uma coisa tão explícita, ela chega a chocar, né? Mas a gente tem que ver que nem sempre isso está explícito. Muitas vezes esse viés de gênero, como a gente fala, ele está implícito em diversas situações no meio acadêmico. Então, o Parenting Science ele foi fundado por volta de 2016. Essa daqui é a professora Fernanda, também professora da URGS, que foi quem tomou a iniciativa de fazer e criar um movimento que pudesse, primeiramente, estudar se mulheres na ciência, se mães na ciência têm algum impacto durante a carreira acadêmica. Então, esse é o núcleo central que nós tínhamos em 2016, que já aumentou bastante em 2024. A gente tem um programa de embaixadoras muito grande e nós nos chamamos Parent in Science, porque nós somos mães e pais, né? Esse daqui é o Felipe, que é o pai, nós temos também o embaixador, que é pai, mas, de fato, né, o que a gente mais estuda é o impacto da maternidade, porque nas nossas próprias análises e nas análises de outros grupos de pesquisa de fora do Brasil, a gente vê que o que mais impacta é a maternidade e não a paternidade, porque a gente ainda vive numa sociedade na qual o cuidado com os filhos é colocado majoritariamente sobre a mulher. Então, a missão do Parenting Science é falar, né, e tentar mostrar um pouco como que a parentalidade, e mais especificamente a maternidade, ela é percebida na academia e mudar essa visão, lutando por um ambiente mais equitativo e diverso. A gente também quer promover a discussão sobre os impactos da maternidade na carreira acadêmica e encorajar o desenvolvimento de políticas de suporte para mães cientistas, levando em consideração outras intersecções, como raça e outros aspectos de maternidade, porque a gente sabe que não é só ter filhos, né? A gente pode ter, por exemplo, ter filhos com alguma deficiência, isso pode ter um impacto a mais, já que se a mãe é a principal encarregada na nossa sociedade do cuidado, se ela precisar ter um cuidado a mais, né, um filho precisar de mais suporte, de mais terapias, então essa mãe vai ser ainda mais impactada durante, né, a sua vida acadêmica. Um dos primeiros estudos que nós fizemos foi, de fato, analisar se existia alguma diferença na produtividade de mulheres que têm filhos e que não têm aqui no nosso ambiente acadêmico do Brasil. E o que a gente viu, então, aqui é um gráfico de cientistas mulheres com filhos, analisando a produtividade delas ao longo dos anos. A gente vê que essa produtividade ela vai subindo, e aqui a gente tem o ano, então, onde o filho nasceu. E a gente vê que nos anos seguintes, a produtividade diminui e ela tende a voltar a subir, então, cerca de 3 ou 4 anos depois. As mulheres que não têm filhos aí, né, tendem a seguir essa linha mais constante de crescimento da publicação ao longo dos anos. Uma coisa que a gente fala, né, que não é para a gente olhar para esses gráficos e achar que os filhos atrapalham. Não é que os filhos atrapalham, né? Crianças, elas nascem, né, por diversas formas, porque a humanidade precisa continuar, mas esse impacto que a gente vê nas mães é porque a sociedade, ela está estabilizada ali de alguma forma, que ela coloca os cuidados em cima da mãe. E o nosso próprio meio acadêmico, e aqui eu estou falando acadêmico porque a gente pesquisa o meio acadêmico, mas se nós formos olhar, por exemplo, no meio empresarial, em outros meios de trabalho, em outras áreas, isso em muitos casos também acontece, né? A mãe é a principal cuidadora dos filhos, como o nosso IBGE mostra aqui, e o impacto é mais sentido por ela, então. Então, o que a gente precisa? Se a gente vê que as cientistas mães elas estão sendo mais impactadas, a gente precisa de políticas públicas dentro do meio acadêmico para que esse impacto diminua e para que quando nós formos olhar para essas posições de maior liderança, como a gente viu ali aquela cara do prêmio Nobel, a gente não tenha essa mesma cara em todas as pessoas, a gente tem uma ciência mais diversa, a gente tenha mais mulheres que são mães, a gente tenha mais negros, a gente tenha mais diversidade ali nesses altos postos da ciência. Então, nós publicamos algumas cartas, a gente tentou também sair um pouco fora da bolha acadêmica, muitas revistas acabaram trazendo essa questão, revistas de fora do meio acadêmico. Então, como é que é a cara da ciência, né? Principalmente no meio acadêmico, falando que as mães acadêmicas, elas estavam sendo muito mais impactadas pela pandemia do que os pais. A gente fez uma pesquisa na época mostrando isso, que para quem estava no meio acadêmico,
essa questão de ter que cuidar dos filhos estava impactando muito mais as mulheres. A gente também fez uma grande campanha para que a licença maternidade ela tivesse um campo específico no currículo Lattes. Depois de muito tempo isso foi possível, né, que estamos todos com essa camiseta na foto, porque era a camiseta da nossa campanha, colocando os nossos filhos no currículo Lattes. Então, depois de um tempo isso foi possível, eu adicionei aqui no meu currículo Lattes as minhas licenças, e na época que eu tirei as minhas licenças eu era servidora, era professora da UESO na época, né, agora UERJ, na Zona Oeste. E no Rio de Janeiro tem algo que é maravilhoso em termos de desenvolvimento infantil, que é a licença de 6 meses e a licença aleitamento. Então ela nos dá um período muito maior de licença e com isso, né, não sei se as pessoas já ouviram falar daquela questão dos primeiros 1000 dias de desenvolvimento, o quanto isso é importante para um bebê, para uma pessoa ter um cuidado, né, mais assim acentuado nesses primeiros 1000 dias. Isso tem um impacto, ou pode gerar um impacto muito positivo a longo prazo na vida da criança e do adulto. Então, essa licença estendida ela é muito boa para a criança e muito boa também, né, para quem está tendo a oportunidade de cuidar dessa criança. Só que, como a gente diz, não é de graça, então as coisas elas não chegam sem uma cobrança. Se nós estamos em licença, tecnicamente, as outras funções, né, nas quais a gente trabalha na academia, elas não estão sendo executadas, porque nós estamos de licença. Mas não é assim que o meio acadêmico nos vê. Então, por exemplo, se a pessoa vai aplicar para um projeto, ela vai pedir um financiamento, ela vai pedir bolsas para os seus alunos, em geral, o que vai acontecer? O currículo dessa pessoa vai ser analisado nos últimos 2 anos, 5 anos, e esse currículo, né, vai ser analisado de forma linear. Mas se a pessoa esteve em licença, obviamente ela não estava trabalhando, então o currículo não deveria ser analisado durante esse período. Só que, em geral, não é isso que acontece. Então, todo esse movimento maternidade no Lattes surgiu para isso, para que a gente mostrasse, olha, a gente estava em licença maternidade nesse período, então não é justo que o nosso currículo seja analisado e a gente entre numa competição da mesma forma que outras pessoas que não tiveram essa pausa no currículo. Então, como eu tive 2 filhas praticamente seguidas, eu tive quase 2 anos ali do currículo impactados. E isso impactou muito, mas assim, muito depois, para eu conseguir financiamentos e bolsas de alunos. E quando a gente entra nessa espiral, que a gente chama que é quase como uma bola de neve, eu tenho dificuldade de conseguir financiamento, então eu não tenho verba para pesquisa, não tenho alunos, não estou conseguindo publicar, a gente tende a ficar cada vez mais para trás no ambiente acadêmico. E esse é um dos motivos pelos quais a gente vê menos mulheres nas posições lá de liderança da ciência. Então, o que a gente quer é mudar essa concepção. E a gente tem conseguido já mostrar a necessidade e muitas agências de fomento têm, né, visto o quanto isso é importante. Então, talvez vocês tenham visto, mas muito recentemente a FAPERJ do Rio de Janeiro fez um edital especificamente para mães pesquisadoras para continuar a vida acadêmica delas depois da licença maternidade. Isso foi um marco muito importante, a FAPERJ foi pioneira nisso. Então, uma das integrantes da FAPERJ, que é a professora Letícia, também faz parte do Parenting Science. Então, esse é mais uma das coisas que a gente fala, que a gente precisa ter mulheres e mães também nesses espaços de decisão, porque são nesses espaços em que essas demandas elas são colocadas e, às vezes, com muito custo, elas são aprovadas. Então, só assim a gente consegue avançar em tudo que as mulheres e as mães também precisam na carreira acadêmica. Vou mostrar para vocês algumas das coisas com as quais a gente trabalha no Parenting Science, né? Então, além dessas questões de pesquisa, a gente também tenta ajudar a fazer subsídios à política de apoio. Então, se vocês forem lá no nosso site, a gente tem uma aba que é só de documentos. Tem bastante documentos lá, tanto de artigos quanto de informativos publicados, para quem é universitário, para quem está no ensino superior, para quem está na pós-graduação e é mãe. Então, lá a gente conseguiu compilar uma série de direitos e como acessar esses direitos e onde procurar auxílio e apoio para diversas questões que têm relacionadas ali na maternidade e meio acadêmico, ensino superior ou pós-graduação. A gente também tem um guia de estratégias para combate à discriminação e ao assédio contra mães na academia, né? Então, como eu falei, se hoje a gente se choca ao ver
por exemplo, falas como essas que eu comentei no início aqui da minha fala, que são muito explícitas, que eram facilmente, né, comuns antigamente, hoje nos chocam, mas essas questões mais implícitas ainda estão muito evidentes. Então, a gente precisa combater também esse tipo de viés implícito. Por exemplo, nós publicamos um artigo no ano passado mostrando um pouco desse viés contra mães e pais na academia, e mostrando o quanto que isso impacta, novamente, as mulheres de uma forma mais acentuada. Então, questões, por exemplo, eu tirei licença maternidade e depois voltei para o trabalho. Como que a minha chefia recebeu essa minha licença maternidade? Eu tive o mesmo tratamento dos outros colegas no retorno. Então, ter filhos não mudou ou mudou a percepção que os meus colegas, dos meus superiores têm em relação à competência que eu tenho no meu trabalho. A gente vê que as mulheres são mais impactadas. Depois de ter filhos, eu tive acesso às mesmas oportunidades de trabalho que os meus colegas. De novo, as mulheres são mais impactadas. E aquela sensação de que a pessoa tem que estar constantemente provando a competência para ter o mesmo nível de respeito, de reconhecimento do que seus pares. Novamente, as mulheres são as mais impactadas. Então, a gente também estuda isso e a gente usa os dados que esses estudos nos trazem para que a gente possa gerar tanto políticas de apoio quanto subsídios para que instituições passem a olhar isso com outros olhos. No Parenting Science, a gente também faz muitas atividades de extensão. Então, aqui eu estou com as nossas alunas de extensão, a Cris e a Beatriz. A Beatriz está se formando agora, mas ainda continua um pouco com a gente em algumas situações. Então, nessas atividades de extensão, a gente fala sobre meninas e mulheres na ciência. Muitas dessas atividades são com meninas, então a gente traz para essas meninas a importância de inseri-las, né, na ciência. Ciência também é para meninas, a ciência é para todas. A gente faz essas atividades tanto no nosso centro, lá do litoral, quanto em escolas públicas também. E agora as nossas próximas atividades que acontecerão nesse mês, elas vão ser também voltadas para essa questão que a gente está tendo agora, que é a questão climática. Então, a gente vai fazer atividades ali bem lúdicas, diversas, sobre as guardiãs da natureza, tentando associar a questão de meninas na ciência com a questão também climática e quanto é importante as meninas e as mulheres se inserirem nessas questões. A gente ganhou um prêmio em 2021, que foi um prêmio muito importante, né? Um prêmio que ele é concedido nessa área de, vamos dizer, extensão e divulgação de ciência, um prêmio da revista Nature. Esse prêmio, então, possibilitou que a gente ganhasse ali um valor em dinheiro que nós utilizamos para fazer o programa Amanhã, de incentivo à conclusão da pós-graduação e de incentivo a alunas, mulheres e mães na graduação. Então, as edições de 2021 a 2023, além, né, do prêmio ali da Nature, nós também utilizamos um financiamento coletivo, então muitas pessoas participaram e doaram para que a gente pudesse fazer com que mais mulheres, mais mães universitárias e pós-graduandas fossem contempladas com esses auxílios. E uma coisa muito marcante é que em todos os programas, em todas as edições da Amanhã, a gente teve um número muito, mas muito grande de inscrições, que mostram o quanto que as mulheres e as mães, elas precisam, né, que se tenha um apoio e um olhar diferenciado para que elas possam não só entrar na universidade, mas também permanecer na universidade, se formarem e conseguirem também se qualificar. E a gente ainda tem muitos desafios, né? A questão das licenças ainda são um desafio, como eu falei, a licença que a gente tem é a licença maternidade. Mas a gente não tem uma licença parental, então, tendo essa licença maternidade, o trabalho fica, de novo, majoritariamente na mulher. Então, em alguns países que praticam essa licença parental, que não pai e não mãe, eles podem decidir quem vai cuidar do filho durante um ano, por exemplo, numa licença estendida. A gente pode ter outras situações que não são essas, né, de que a mulher que vai ter que abdicar da sua carreira para cuidar dos filhos. A gente também precisa aumentar as oportunidades de financiamento para mulheres e para cientistas mães depois da licença maternidade, como foi o caso desse edital da FAPESP. E claro, né, a gente precisa muito de mudanças culturais, porque se a gente vivesse numa sociedade em que não colocasse essa questão dos cuidados, principalmente na mulher, a gente não teria tanto impacto na carreira da mulher. Mas, é claro, a mudança cultural ela não depende da gente, ela depende da sociedade.
sociedade. Então, enquanto a gente não tem essa mudança cultural, a gente precisa das políticas de apoio para que as mulheres possam, né, de novo, continuar entrando na universidade, finalizando seus cursos, se qualificando e conseguindo depois ocupar posições de liderança na ciência. Eu queria, então, para encerrar, agradecer, né, como vocês viram, às vezes até parece, né, nossa, é bastante coisa, né, uma parte bem ampla ali que o Parenting Science tem atuado, mas, claro, nada disso é sozinho, né, tudo é resultado do trabalho de uma rede de muitas pessoas, de instituições, de muita gente que colabora, inclusive financeiramente, auxiliando mulheres e mães na ciência. Eu deixei aqui o Serra Pilheira e o Programa L'Oréal para Mulheres na Ciência, que já nos apoiaram também algumas vezes nos simpósios que a gente faz, inclusive o nosso simpósio desse ano, em outubro, vai ser no Rio de Janeiro. Os outros simpósios de maternidade e ciência foram em Porto Alegre, esse vai ser o primeiro ano que a gente faz no Rio de Janeiro. Então, convido todos a irem nas redes do Parenting Science, que a gente tem lá as datas de simpósio, inscrição, quem quiser acompanhar. Então, estamos em todos os canais ali de redes. Agradecer também, né, sempre eu gosto de agradecer, principalmente a todo o trabalho maravilhoso que a Fernanda Stanislavski, que é a criadora e a coordenadora do Parenting Science, ela tem essa luta incansável, né, que se não fosse tanto pela criação e a coordenação da Fernanda, a gente não teria conseguido atingir tantas coisas, e muitas mulheres que estão hoje, né, podendo receber esses auxílios, elas não estariam recebendo isso. E, claro, né, vou aproveitar para deixar aqui também a campanha. Então, essa campanha, esse fundo Renascer que a gente criou agora, é destinado exclusivamente ao apoio das mães universitárias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul de forma geral. A gente tem um cadastro, um formulário dessas universitárias que de alguma forma foram atingidas, então, a depender do quanto a gente conseguir movimentar esse fundo, a gente vai conseguir atender as diversas demandas dessas mulheres, tá? Obrigada de novo a quem está assistindo e obrigada principalmente à organização do evento por permitir que a gente possa falar um pouco do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, do movimento Parenting Science, da nossa campanha de arrecadação, e também, né, claro, da importância da gente atuar tanto em pesquisa quanto em extensão nessa área de saúde única, para que a gente possa, de alguma forma, minimizar e, né, se tudo der certo, evitar que novas catástrofes aconteçam, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o nosso país. Rosana, foi um prazer receber você e escutar um pouquinho, né? É triste esses dados que você trouxe, então estamos aqui solidários, tentando ajudar de alguma forma, mesmo que de longe, e muito feliz de acompanhar esses dados, o quanto vocês conseguiram conquistar. E recentemente saiu o edital aqui da FAPERJ, né, que é a nossa agência de fomento do Rio de Janeiro, e tudo isso só é possível, a pesquisa que a gente faz também, por conta desses auxílios que ainda são escassos, infelizmente, e fico muito feliz de ver o teu sucesso aí no Rio Grande do Sul, o teu engajamento, né, todo o projeto da Fernanda também, a gente acompanha de longe pelas redes sociais. Foi um prazer enorme, te agradeço por estar aqui conosco, por colaborar. A gente acompanha pelas redes sociais, né? Sempre a Rosana também tem um canal que é Maternidade na Ciência, Consciência, e ela traz sempre muitas informações e com esse papel que é a ideia do nosso Café Consciência. A Rosana consegue translacionar também dados de pesquisa para o público leigo. Muito bom, é uma honra. Flávia, vem aqui também um pouquinho para agradecer. Obrigada, professora Rosana. Muita saudade de você, mas também estamos felizes de saber que você está bem, né? E desenvolvendo essa pesquisa de extrema relevância para toda a nossa nação, para o planeta. É muito importante que as mulheres sejam sempre acolhidas, né? Nós que somos
disseminamos, né, o ensino, a pesquisa, e também somos mães, né, então é muito gratificante saber que tem alguém que tem estudado, né, algo tão importante para a ciência de modo geral. Parabéns, muito obrigada pela sua participação e volte sempre, né, aqui à UERJ Zona Oeste. Eu fico sempre muito emocionada quando eu vejo o projeto de vocês. Eu tive a Alice, eu fiz o concurso da UESO, eu estava amamentando, a Alice tinha 2 meses. E que loucura, eu estava na coordenação do curso de farmácia, eu conhecia a Rosana assim, nessa fase, e a Alice vinha para cá no carrinho, eu não tive licença maternidade, então assim, aí faz um filme, assim, quando eu vejo teus dados, como que a gente dá conta? Hoje a minha filha tem 14 anos, logo vai fazer 15, e assim, é meu tempo de UESO, de UERJ, então eu sou muito fã das mulheres, das mães, porque nós somos aqui hoje presentes, né? Eu também tenho uma experiência assim, quando tentei o concurso para cá, a minha filha era bem pequenininha, e eu lembro que eu comecei a estudar bastante, ela batia na porta, mamãe, mamãe, e aí a minha tia disse assim, olha, Flávia, eu acho melhor você estudar de madrugada. Eu falei, é verdade, então eu cuidava dela de manhã, estudava, trabalhava, voltava, estudava de madrugada para o concurso. Então eu acho que, e é tão gratificante, é bom ser mãe, né? Então a gente ama ser mãe, mas a gente também ama o nosso trabalho, né? E com a ajuda de todos a gente consegue fazer, né? Um bom trabalho, né? Tanto da maternidade quanto também do nosso trabalho como pesquisadoras, né? Como cientistas do Brasil. Estaremos em outubro prestigiando o evento aqui no Rio de Janeiro, será um sucesso também. Ah, que bom! Falaram, Jamila, a Flávia, a Catarina, passam um filme na cabeça da gente, né? O quanto nós trocamos nessa época aí do início, né? Da UESO, com nossas vidas, cada uma com as suas questões, né? Eu lembro de ter ouvido os conselhos da Jamila falando assim, ó, tira a tua licença, né? Aproveita, porque eu não tirei, eu não fiz isso, então eu fiquei me dedicando ao trabalho durante esse tempo, né? E são situações que a gente não precisaria ter que escolher, né? Essa é a questão. Muita gente também fala, vocês podem escolher o que vocês querem. Muitas vezes não é uma escolha, né? Poucas mulheres têm escolha, inclusive a gente, né, de um lado muito privilegiado, podemos escolher. Mas será que a gente precisa escolher? Será que o ambiente não pode, de alguma forma, fazer com que seja menos impactante para as mães, né? Eu lembro bastante de conviver, né, das nossas convivências diárias aí e da experiência de cada uma, com todas colhendo, né, e muitas vezes ainda continuam colhendo esses impactos. Então, a gente espera que nas próximas gerações, né, nas mulheres que estão entrando agora, né, na universidade, que desejam uma carreira acadêmica ou outros campos de trabalho, que elas não sejam tão impactadas quanto nós fomos. Vale lembrar também, né, só para fazer um último adendo, que nós, como mulheres e mães na ciência, de alguma maneira encontramos algum apoio, né? Então o marido, a vovó, né? Uma tia, até uma boa vizinha, mas muitas meninas e mulheres não têm esse apoio, né? Então hoje aqui na UERJ Zona Oeste a gente conta com uma unidade de saúde que recentemente inaugurou, nós estamos até muito felizes com isso, e nós temos muitas alunas mamães, né? Que trazem os bebês, eles ficam lá na unidade, enquanto elas podem assistir a aula. Então, o quanto a gente, esse seu projeto, né, professora Rosana, é importante, e o quanto a gente imagina a grande dificuldade dessas meninas e mulheres, né, que não tem alguém para cuidar, um apoio, né, tanto social quanto econômico, né? Então, tem sido de grande valia também, né, a nossa unidade de saúde aqui no nosso campus da Zona Oeste. Com certeza. Eu tenho uma aluna de mestrado que é psicóloga e que fez a seleção aqui no nosso mestrado profissional da área ambiental e que vai
trabalhar justamente dentro da empresa. Ela trabalha no RH de uma empresa grande e vai fazer um questionário também avaliando depressão e com foco em mulheres. E já sei quem vai participar da banca. Já está convidada, a Rosana. Ah, já estou bem. Eu fico muito feliz de ver essas iniciativas avançando em todos os lugares e na universidade, que ainda tenho, meu coração um pouco aí, então fico muito feliz. Quase virou carioca. Não tá dentro do DNA, já tem a epigenética aí, não tem mais, não sai agora. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que você postou, como eu sou do Sul também, eu sou de Santa Catarina, muita gente, quando aconteceram as enchentes, as chuvas no Rio Grande do Sul, muita gente me escreveu perguntando a minha família se era perto, e eu lembro que na época a Rosana postou, eu tô bem, não aconteceu nada comigo e com a minha família, mas tem a família de muita gente que morreu, que perdeu a casa, então aquilo assim me chocou de uma forma, sabe? A gente não tem ideia, não é porque não aconteceu comigo ou com um familiar próximo que a gente não vai ajudar. E aí, assim, eu sou fã dela, eu fico seguindo tudo que ela... e coisas que a gente aprende. Então, assim, agradecer pelo teu trabalho, por tudo que você faz. Com as meninas, ela cozinha e faz e costura. Gente, sabe, que sorte que as meninas têm de terem você como mãe. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Rosana, você quer falar mais alguma coisa? Que aí a gente vai encerrar, dar um intervalo para voltarmos à tarde, que o café continua. E você está convidada para continuar nos acompanhando no YouTube. Tá ótimo, tá? Vou só parabenizar de novo a iniciativa de vocês, tanto a questão da arrecadação ali, de ser um café solidário, quanto o próprio evento em si, o tema do evento. A gente aqui, como falei, tem trabalhado bastante, começado agora nesses projetos de saúde pública, e coincidiu com o evento que nós tivemos climático aqui, e a gente vê o quanto isso é importante. Então, que bom que vocês também estão trabalhando, pesquisando nessas áreas, porque a gente vê que precisaremos cada vez mais que a ciência seja olhada de uma forma bem interdisciplinar e que nós, da área da saúde, também possamos ter um olhar para o ambiente e para a saúde animal também. Obrigada, Rosana. Foi um sucesso. Agradeço a Fernanda também, a parceria com o movimento de vocês. Boa sorte e contem conosco.